Em seguida, nós iniciamos. Maravilhoso Deus e amado Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua Palavra, para estudarmos, Senhor Jesus, e para receber o maná fresco do céu. Pai, nesse instante eu te imploro que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, o Teu Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos exortar, nos repreender, Pai, nos educar para a justiça, para que nós possamos, Senhor Deus, estar aptos a adentrar os portões celestiais. Coloca, Senhor Deus, as palavras na minha boca, conforme a Tua promessa, que o Senhor colocaria as palavras certas, Pai. Eis que eu te suplico, pelos méritos de Cristo Jesus, seja conosco esse estudo. Em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, no estudo anterior, nós estávamos trazendo o conceito à luz da Bíblia, do Espírito de Profecia, dos termos casa, morada, santuário, templo, né? Nós já estamos há alguns dias nesse estudo, e nós tínhamos parado, eu vou ver aqui qual era o ponto em que nós tínhamos parado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A irmã compartilhou conosco esses textos, né, onde trazia a luz do Espírito de Profecia. A Ellen White explica a Bíblia, né, ela nos ajuda a compreender as passagens bíblicas que nós temos mais dificuldade de compreender. E aqui, nesse manuscrito, Ellen White diz assim, que a casa adornada, né, que a gente viu lá no texto do Evangelho, onde fala que a casa estava adornada e vazia, e que o espírito que outrora tinha saído dela volta e traz mais 7 espíritos imundos, ela representa uma alma cheia de justiça própria. Satanás é expulso por Cristo, né, em algum momento da caminhada cristã, quando nós encontramos essa mensagem, ou nos encontramos com Deus. No entanto, quem volta? Satanás, na esperança de encontrar entrada para essa casa novamente, no nosso corpo, né? Ele encontra a casa, então, vazia, varrida e adornada. Apenas justiça própria está ali. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram aonde? No nosso corpo, né? Misericórdia, e habitam ali. E o último estado daquele homem vem a ser pior ainda do que o primeiro estado. Então essa é a explicação para o versículo bíblico, né? E ela continua dizendo que a justiça própria é uma maldição na nossa vida, é um adorno humano que Satanás usa para a sua própria glória. A gente volta de novo para a lei da física, né, que não existe a possibilidade de 2 corpos, né, habitar ao mesmo tempo, de 2 corpos não, de 2 espíritos, né, como é que a lei da física diz? 2 corpos. Não habitam ao mesmo tempo, não é 2 corpos, agora me esqueci a palavra. Enfim, ou Deus habita no nosso corpo, ou o inimigo. E aqui, quando a serva de Deus diz que a justiça própria é uma maldição, é um adorno humano que Satanás se utiliza para a sua glória, ela está falando também, irmãos, do ego, né? Exatamente do eu, que ainda não morreu. Então, não tem como Jesus permanecer na casa do nosso corpo, na morada do Espírito Santo, se o nosso ego estiver inflado, se nós estivermos cheios de justiça própria. A justiça própria nada mais é do que o eu, o ego. E é isso que nós temos aprendido aqui nos últimos meses com o irmão Zanella, né, a necessidade de que o nosso eu esteja sempre subjugado, uma vez que ele não morre, né, uma vez que ele não pode desaparecer. Somente o processo, a última etapa da salvação, que é a glorificação, é que vai tirar de nós essa natureza pecaminosa, né? Mas nós precisamos manter ele subjugado, conforme está escrito lá em Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus, através de quê? Da palavra. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqueles que adornam a alma com louvor próprio e elogios, preparam o caminho para os outros 7 espíritos mais iníquos que o primeiro. Ao receberem a verdade, essas almas enganam a si mesmas. Elas estão construindo sobre um alicerce de justiça própria. Aqui nos remete também àquela parábola
do homem sábio, né, e do homem tolo. O homem tolo construiu a casa sobre a areia, e o homem sábio construiu sobre a rocha, né? E essa rocha, nós vamos ver mais adiante aqui, que ela simboliza exatamente Cristo, que não tem outra rocha a não ser o próprio Cristo. Então, aqui, quando nós estamos cheios de justiça própria, nós estamos construindo sobre um alicerce que é sobre a areia, não é sobre Cristo. Porque se eu me justifico, se eu faço as coisas, então eu estou construindo a minha casa sobre a areia, né? E quando os ventos vierem, ventos aqui vai apontar para ventos de doutrinas, né? Certamente nós vamos estar com o nosso alicerce fraco e nós vamos cair. As orações, olha só o que Ellen White fala aqui, que as orações das congregações podem ser oferecidas a Deus com uma série de cerimônias, mas se forem oferecidas com justiça própria, Deus não será honrado por elas. Essa é uma afirmação, assim, muito dura de ser ouvida, né? Em outra citação, Ellen White diz até que determinadas orações, elas não são nem ouvidas. E essas orações que não são ouvidas são justamente aquelas que não estão de acordo com a palavra, com o assim diz o Senhor, com a rocha eterna que é Jesus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa não venha a ser a minha oração, que não venha a ser a oração de nenhum de nós. Ainda nesse mesmo manuscrito, sobre este assunto, Ellen White diz que o Senhor declara: declararei a tua justiça e as tuas obras. Então, quem é que tem que declarar a justiça na nossa vida? Não somos nós, né? Daí, por isso que a palavra de Deus diz que nós nunca devemos dizer que estamos sem pecados, porque quem nos declara justos é Cristo. Não somos nós que nos declaramos justos. É só nós lembrarmos da citação de Josué, né? Onde Satanás acusa ali Josué diante de Cristo, de Miguel, e qual que é a declaração que sai da boca de Jesus? Ele fala para Satanás, ele declara, né? Deus te repreenda, Jesus te repreenda, ou Satanás. Não é Israel um tição tirado do fogo, né? Não é este um tição tirado do fogo. Então, quem nos declara justo é o próprio Filho de Deus, é o próprio Verbo. Nós não podemos fazer isso, né? Mas nós precisamos estar em paz, ter a nossa consciência limpa, e nisso nós seremos declarados justos pelo próprio Cristo. E aí ela continua dizendo assim, pois eles não te aproveitarão, apesar de toda a sua exibição e de sua habitação adornada. Isso, Ellen White, ela está se referindo a todo cristão que, aparentemente, ele está fazendo as coisas que Deus espera que ele faça, mas ele não está firmado na rocha, na palavra de Deus. Ele está... as motivações que levam esse cristão que Ellen White está descrevendo aqui, é provável que seja outros tipos de motivação, né? Que seja a mesma coisa daquele homem que entrou na sinagoga e começou a se justificar, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu devolvo isso, e eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro homem que entrou ali na sinagoga, né? Ele não se achou justo. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e ele começou a reconhecer a indignidade dele, ele começou a reconhecer que ele era pó, que ele era imundo, que ele não era digno nem de estar ali naquele lugar. E a palavra de Deus diz que aquele homem que reconheceu a sua imundície, aquele sim saiu justificado, porque ele foi declarado justo pela boca de Jesus. Já aquele outro que era judeu, que estava fazendo tudo certinho, ele tinha o quê? Ele tinha a aparência de piedade. Contudo, ele negava o poder, né? Por que ele negava o poder? Porque ele estava cheio de justiça própria, estava uma casa adornada, mas não era uma fé genuína, né? Ele, digamos que ele era um reformador que fazia as coisas pela força. E esse é o maior risco que nós, como cristãos corremos, tentar fazer a obra de Deus na nossa vida pela nossa própria força, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente em perigo. É isso que Ellen White fala aqui. Só voltando aqui para concluir essa citação, Ellen White diz assim, o apóstolo, era nessa citação mesmo, né? O apóstolo escreve, se depois de terem escapado das corrupções do mundo,
através do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles forem novamente enredados nelas e vencidos, o último fim para eles será pior do que o começo, né? Então, isso daqui está falando exatamente de nós, adventistas do sétimo dia, não está se referindo a nenhum outro povo, não está se referindo ao mundo, está se referindo à igreja de Deus, aos adventistas do sétimo dia, de esses que receberam muita luz, que têm muito conhecimento, mas que não vivem de acordo com a luz que receberam, porque não acreditam na palavra de Deus, porque duvidam da palavra de Deus e tornam Deus mentiroso. Então, esses, né, mesmo que aparentemente eles estejam vivendo uma vida adornada, com a casa limpa, com tudo em dias, né, Deus afirma aqui através da profeta dele que esses vão ter um fim pior do que eles eram antes da conversão, né? Ela diz assim, pois teria sido melhor que eles não tivessem ou não terem conhecido o caminho da justiça, porque depois de o terem conhecido, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Misericórdia, né? Que Deus nos ajude a não estar entre esses. Ontem a gente leu que Paulo afirma aqui em 2 Coríntios 6, 15 e 17, né? Paulo faz uma pergunta, que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel? Crente é aquele que crê, que acredita, né? Então, pode ser que mesmo entre o povo de Deus, pode ser não, certamente mesmo entre o povo de Deus, existem os infiéis, né? E diz assim, que acordo tem o templo de Deus, ou seja, o nosso corpo, com o templo dos ídolos, né? Com os ídolos. Porque vós sois templo de Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. O que Paulo quer nos ensinar, qual é a exortação que o apóstolo de todos os apóstolos, Paulo, quer nos fazer essa manhã? Porque que aparentemente aqui parece que Paulo está mandando nós sairmos do meio do próprio povo de Deus, mas desses que são infiéis, né, na realidade. Ele diz assim, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. A condição para que nós sejamos recebidos é justamente nós estarmos limpos, e a única maneira de nós estarmos limpos e sermos limpos é através da palavra, né? E quando Paulo fala para nós nos separarmos, para nós sairmos do meio, ele diz assim, sai do meio deles. Ellen White, ela traz muita luz a respeito dessa citação de Paulo, né? E olha só o que Ellen White, ela vai nos afirmar aqui. Ela diz assim, foi-me mostrado a necessidade dos que creem estarmos vivendo, dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia. Então, quem são esses que creem estarem vivendo a última mensagem de misericórdia? É exatamente nós, irmãos, o último povo, né? A última geração que está descrita ali em Lucas 21, né? Que ele diz que esta geração não passará. Justamente a geração que está vendo todos os sinais se cumprirem diante de nós, a última geração, né? O povo que vai reivindicar o caráter de Deus. Então, Ellen White afirma que foi mostrado a ela a necessidade para esses que estão crendo, está tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem. A palavra é se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Então, aqui, Ellen White, ela não está se referindo ao povo do mundo, porque é lógico que nós devemos estar separados do povo do mundo, né? Como está escrito, né? Com os pés na terra, mas com os olhos o tempo todo no céu. Contudo, o que Ellen White está nos advertindo aqui, a admoestação da profeta de Deus para nós, é que nós devemos nos separar dos que estão diariamente absorvendo novos erros. E ela continua dizendo assim, vi que nem jovens, nem adultos devem assistir às suas reuniões. Olha que coisa grave, irmãos. A profeta que Deus levantou para nós, ela faz aqui uma admoestação muito séria. Ela diz que aqueles que estão se preparando para serem arrebatados, né, para a volta de Jesus, que estão crendo que a última mensagem de misericórdia está sendo dada ao mundo, eles não devem assistir às reuniões. Mas que tipo de reunião Ellen White está se referindo aqui? Ela diz assim, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é um veneno mortal. Então,
se dentro das congregações, entre o povo de Deus, se dentro das igrejas, tem sido pregado por ministros erros que Ellen White chama de veneno mortal para a alma, são doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só, será que isso tem acontecido entre o povo de Deus? Será que tem sido destilado esse veneno mortal, falsas doutrinas entre o povo de Deus? Certamente, porque senão o Senhor Deus não teria dado essa visão para que a profeta dele escrevesse, né? E ela está se referindo aqui, irmãos, justamente a um das piores doutrinas que tem sido, infelizmente, pregada entre o povo de Deus, que é justamente de que nós vamos pecar até Jesus voltar. Isso é um veneno mortal para a alma, porque as pessoas que estão ouvindo esses erros, elas jamais poderão se limpar, elas jamais poderão estar preparadas para a volta de Jesus, porque elas não foram, não se prepararam, não beberam da água da fonte, e por isso elas estão absorvendo esse veneno mortal, que são as doutrinas, né? Mandamentos de homens, porque isso não está escrito na Bíblia. E ela continua dizendo que a influência dessas reuniões, né, não é boa, onde tem se pregado esse tipo de doutrina, né? Se Deus nos libertou de tais trevas, de tais erros, devemos ficar firmes na liberdade. Paulo diz que nós fomos, né, libertos pela lei da liberdade. Alguém que já recebeu a verdade não pode, irmãos, continuar ouvindo essas doutrinas falsas, porque a fé vem pelo ouvir, e se você permanece ouvindo essas mentiras, seja nos púlpitos, seja no YouTube, seja onde for, então nós vamos estar assimilando essas doutrinas falsas, e nós corremos esse risco aqui, que é de beber um veneno mortal para a nossa alma, e algo que não terá volta. Ela diz que a influência dessas reuniões não é boa, e se Deus já nos libertou das trevas desses erros, nós devemos ficar firmes na liberdade com que ele nos tornou livres e regozijar da verdade. Deus, ele se desagrada quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados. Então, nós não somos obrigados a permanecer ouvindo falsas doutrinas, né? Pois a menos que ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, ele não nos guardará. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito séria, e que nós precisamos realmente, assim, fazer uma autoavaliação. Será que nós estamos frequentando esse tipo de reunião onde se ensina esse veneno mortal, essas doutrinas que são mandamentos de homem? Deus está dizendo aqui que ele não só não aprova, como se desagrada, como ele retira a proteção dos anjos. E a menos que ele nos envie para pregar, para exortar nesses lugares, o Senhor Deus não nos livrará de determinadas situações que possam ocorrer, porque ele não está mais presente nesses lugares. Diz aqui que os anjos, eles cessam a vigilância e o vigilante cuidado sobre nós, e nós somos deixados aos açoites do inimigo, do maligno, deixados a ser entenebrecidos e debilitados. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por ele e pelo poder dos seus anjos maus, a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. A palavra de Deus, irmãos, diz que não há união entre a luz e as trevas. Elas não podem se misturar, porque aonde há luz, as trevas são dissipadas. Se eu estou em uma reunião em que eu só ouço esse veneno mortal, em que eu estou recebendo ali, sentada no banco, essas doutrinas de homens que são pregadas, de que nós vamos pecar até Jesus voltar, de que nós não precisamos fazer isso ou aquilo, enfim, se a mensagem que é a verdade presente para o nosso tempo não está sendo pregada, seja qual for a reunião, seja dentro da igreja, seja nos ministérios, seja onde for, seja por mim aqui, seja por quem for, irmãos, vocês não devem permanecer ouvindo isso, porque isso constitui veneno mortal, são doutrinas e mandamentos de homens, e Deus reprova, né? E é exatamente essa exortação que a serva de Deus nos conduz aqui. Aqui, eu acho que ontem eu já tinha feito o que está lá em Números, né? Disse assim, mas o homem
que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi aspergida sobre ele, e ele será imundo. Ontem a gente já viu que a água da separação é justamente Jesus, que é a água da vida, que é a fonte a jorrar pela vida eterna, e que assim como no Israel antigo, o povo que não se limpava, o povo que não confessava os seus pecados, o povo que não estava com o coração contrito, eles poderiam ser fulminados ali no dia da festa da expiação, no dia do Yom Kippur, né? Conforme se... e aí aqui, como se contamina o santuário? É exatamente por não estar limpo pela palavra, né? Por não ter sido declarado justo pelo verbo, que é Jesus Cristo, permanecendo imundo, ou seja, não se lavando com a água limpa, que é a palavra de Jesus, né? Não trocando de roupas, não tirando as nossas vestes de imundície, como Isaías fala, né? Que as nossas vestes são trapos de imundície. Jó também fala, né? Poderá o imundo tirar algo limpo de sua imundície? Certamente não. Então, se nós não formos declarados justos pelo verbo que é Jesus e limpos pela palavra que é a água da vida, jamais nós poderemos contemplar a face de Cristo, né? Nós não receberemos a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo, que é o selamento, que é a fixação da verdade nas nossas mentes, né? E aqui, no livro Eventos Finais, nessa compilação, Ellen White, ela diz assim, os que desejam avivar a memória, olha só a palavra, avivar a memória. As nossas mentes, irmãos, elas estão mortas, né? Elas estão num estado de inércia, e elas precisam ser avivadas, e a única maneira de avivar a nossa memória é justamente recebendo a palavra. Ellen White diz que os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, na palavra, precisam estudar a história da igreja primitiva. Ou seja, imediatamente após o dia de Pentecoste, Ellen White diz assim, estudai atentamente o livro de Atos, as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, ou seja, nós que estamos aqui participando dessa reunião, nesse pequeno grupo, nós teremos que passar por experiências similares. Salomão já dizia, não há nada novo debaixo da terra, o que foi é o que será, o que foi é o que há de ser, então nós precisamos conhecer a história dos patriarcas, dos profetas, dos nossos antepassados, estudar a história da igreja, saber como que a igreja de Deus foi avivada, né? Ela fala aqui que exatamente após a descida de Pentecostes, o que aconteceu ali com os primeiros cristãos, né? E Ellen White diz assim, na meditação Nossa Alta Vocação, ela diz, eu queria estimular os que se reúnem em pequenos grupos para adorar a Deus. Essa manhã, especialmente, a profeta de Deus está falando para mim e para cada um de vocês, porque nós somos aqui um pequeno grupo. E ela diz assim, eu queria estimular os que se reúnem nesses pequenos grupos para adorar a Deus. Irmãos e irmãs, não desfaleçais por serdes tão poucos. A árvore isolada na planície, ela aprofunda mais as suas raízes na terra. Ela estende mais longe os seus galhos para todos os lados e cresce mais vigorosa e mais simétrica enquanto luta sozinha com a tempestade ou se regozija com a luz solar. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa linda essa manhã para nós. Pode ser, irmãos, que assim como eu, vocês se sintam assim, sozinhos. Senhor, só tem eu, Pai, que pensa assim, dessa maneira aqui onde eu estou, mas eu estou sozinha. A minha família me abandonou, talvez a minha igreja não entenda, talvez os irmãos eles não estejam compreendendo aquilo que eu tenho tentado levar, mas o Senhor Deus está dizendo para nós não nos desfalecermos, por sermos pouco, ou por estarmos sós, porque a árvore que está isolada, irmãos, ela se aprofunda nas raízes, ela tem profundidade, é o que Paulo fala sobre se aprofundar, sobre conhecer a palavra de Deus, e é exatamente isso que nós precisamos fazer, nos aprofundar na palavra. E os galhos, porque árvore em profecia se relaciona a homens, né?
a líderes, nós precisamos ser líderes e precisamos crescer vigorosos e simetricamente enquanto lutamos, porque nós, na realidade, irmãos, aparentemente nós estamos sozinhos, mas nós temos um exército de anjos de luz e de poder que ministram a nosso favor, não nos esqueçamos jamais disso. Eles ministram a nosso favor e eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Eu sinto a presença dos anjos de Deus, eu sinto a presença de Deus, e eu sei que, por mais que pareça que a gente esteja só, nós não estamos só. Existe uma igreja invisível, existe uma igreja espiritual, e Deus tem zelado por essa igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o único objeto na terra pelo qual o Senhor tem apreço. Nós somos o templo de Deus, e Deus, ele tem olhado para cada um de nós e tem cuidado de nós. E a serva de Deus diz exatamente isso, que crescerão mais vigorosos e mais simétricos, enquanto lutam, aparentemente sós, né? Com as tempestades, se regozijam com a luz solar. Amém, irmãos, por essa promessa maravilhosa que a profeta de Deus nos faz aqui essa manhã. Assim, o cristão separado de dependência humana pode aprender a descansar somente em Deus. Irmão, se você se encontra sozinho na sua caminhada cristã, você está muito mais apto a aprender a depender unicamente da palavra de Deus. E certamente, quando aquele momento chegar em que a serva de Deus diz que todo apoio humano será tirado, você terá aprendido a sobreviver unicamente por esperar no cumprimento da promessa, do juramento, da palavra de Deus. O Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer muitas pessoas ao longo desses últimos 3, 4 anos. E a maioria dessas pessoas que eu tenho conhecidas, elas estão sozinhas na sua cidade, no seu distrito, na sua casa. Muitas vezes elas se sentem assim, o patinho feio, né? Como se fosse uma nota fora ali do tom. Mas na realidade, irmãos, essas pessoas, elas são exatamente aquilo que o Senhor espera que elas sejam. Elas são a diferença no meio de uma multidão de iguais. Elas não são iguais a esses irmãos que têm absorvido essas doutrinas falsas. Essas pessoas são diferentes, porque a diferença delas está justamente em esperar na palavra de Deus. E aqui Ellen White diz assim, o cristão separado de dependência humana pode aprender a descansar somente em Deus e pode obter força e ânimo de todos os conflitos. Aleluia por isso. Oxalá o Senhor abençoe os dispersos e solitários. Amém, irmãos? Tornando-os obreiros eficientes para eles. Então, se você é uma pessoa sozinha, solitária, saiba que você é um obreiro eficiente para a causa de Deus. Saiba que o que Deus pode fazer por uma alma sozinha, por uma única pessoa que está esvaziada de si, é tremendo o que Deus fará através dessas pessoas que se encontram sozinhas, aparentemente abandonadas, mas jamais abandonadas pelo poder de Deus. Em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelísticos, a serva de Deus, ela declara que a igreja viva de Deus, ela estará aguardando e vigiando e trabalhando. Ninguém deve ficar numa posição neutra. Irmãos, neutralidade nesse tempo em que nós estamos vivendo é fatal. Tem um texto que eu não encontrei, mas Ellen White fala mais ou menos assim. Eu não encontrei agora, mas eu já li ele em outras ocasiões. Ela fala que a neutralidade numa crise, ela é terrível, irmão, é diabólica, é satânica. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos assumir uma posição diante de tudo que está acontecendo entre o povo de Deus. Porque a serva de Deus afirma que a neutralidade diante de uma crise é diabólica e ela é perigosa para a nossa alma. É uma questão de vida ou morte, então ninguém deve ficar numa posição neutra. Todos, absolutamente todos, devem representar a Cristo num esforço ativo e sincero para salvar almas que perecem. Deus está esperando que você, que é sozinho,
que parece que é um patinho fora d'água, seja exatamente a diferença na tua igreja, no teu distrito, na tua família, na tua comunidade, no lugar onde tu vive, Deus está esperando que o reavivamento venha através de você. Eu estou falando exatamente para você que está ouvindo essa afirmação agora. Para você que se sente o pior dos pecadores, para você que se sente incapaz, mas eu não, Senhor, eu não tenho uma memória boa, Senhor, eu não tenho, não importa. O Senhor Deus vai usar aqueles realmente que estão vazios o suficiente para receber a palavra de Deus, para se encher da palavra de Deus, ainda que você não consiga ler, não consiga escrever, se você consegue ouvir, se você consegue armazenar na tua mente a palavra de Deus, o manancial da palavra de Deus, é exatamente homens e mulheres que estão sedentos e que se acham tão pequenos, são exatamente esses, né? A serva de Deus diz que agora, no último momento da história da Terra, o Senhor vai trabalhar de um modo muito diferente. O Senhor vai trabalhar de um modo que vai surpreender a muitos. Ele vai usar, irmãos, quem Ele quiser usar. As pedras vão clamar. Nós não vamos precisar de diplomas, nós não vamos precisar de redes sociais. Nós estamos aqui agora usando esses meios, essas redes sociais, mas Deus não precisa disso. Ele não precisa. Ele permite que a gente use esse mecanismo, mas Ele não precisa disso, porque Ele é poderoso. Se nós lembrarmos do que aconteceu ali em Atos com Filipe, irmãos, Filipe foi transladado, Filipe foi arrebatado de um lugar para outro. Quando Deus viu que tinha alguém sedento, quando Deus olhou para o eunuco ali, lendo aquela palavra em Isaías, sem compreender, Deus enviou ali aquele homem, ele foi levado pelo poder da palavra de Deus, e ele apareceu aonde o eunuco estava. E não precisou de tecnologia, não precisou de avião, de transporte, de passaporte, irmãos, não precisou de nada disso. Deus não precisa dos nossos meios humanos, da tecnologia. Deus, Ele tem poder. Vocês acreditam nisso? Irmãos, eu acredito. Eu tenho certeza que se Deus quiser, Ele pode, quando tudo isso tiver no momento de acontecer, irmãos, quando a chuva cair completamente sobre a nossa vida, Deus vai levar as pessoas no mundo todo, ninguém vai ficar sem ouvir essa mensagem, todo mundo vai ser advertido, e Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa de dinheiro, de informação, Deus não precisa de nada disso, Deus só precisa de homens vazios o suficiente, que possam comportar, que possam receber a palavra dele. Essa é a única coisa que Deus realmente precisa. Mas a pergunta que nós precisamos compreender é: com quantas pessoas é possível ter uma igreja? Quem forma a igreja de Deus, né? E Ellen White, ela nos responde isso. Ela diz assim: Deus teve uma igreja quando Adão e Eva e Abel aceitaram e saudaram com alegria as boas novas do que Jesus era, o seu Redentor. No início desse estudo, nós aprendemos exatamente sobre o plano original da redenção antes do pecado e sobre o plano que Deus continua colocando em desenvolvimento depois do pecado. Os planos de Deus não mudaram, Ele continua querendo fazer da nossa vida, do nosso corpo, a morada do Espírito Santo. Aqui Ellen White afirma que Deus teve uma igreja com quantas pessoas? Adão, Eva e Abel, o primogênito. Irmãos, eram 3 pessoas, só 3. E Deus tinha uma igreja. Sabe por que eles eram a igreja de Deus? Porque eles aceitaram as boas novas que Jesus era o Redentor. Porque eles creram, eles ouviram as palavras de Deus e eles acreditaram com fé. E por isso eles foram justificados. Abel desceu ao pó da terra, rapidamente, a gente sabe, a gente conhece a história, ele foi morto, mas ele morreu justificado, sabe por quê? Não foi porque ele matou um cordeiro e levantou um altar de sacrifício, mas foi porque ele acreditou na promessa do Messias, do Redentor, simplesmente ele fez o que a boca de Jesus ordenou, sacrifica um cordeiro, levanta um altar, oferece, porque este cordeiro, ele aponta para o Redentor do mundo, para o verdadeiro cordeiro que um dia vai pagar o preço que a palavra, que a lei pede, vai cumprir a letra e vai cumprir o espírito da lei. Foi por isso que Abel morreu justificado, e Eva e também Adão, e é por isso que a serva de Deus aqui fala que eles eram uma igreja.
Não tinha paredes, não tinha CNPJ, não tinha organização, mas eles eram a igreja de Deus. Deus tem uma igreja. Preste muita atenção nessa citação da serva de Deus. Isso é muito sério. Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral. Nem é a instituição nacional. Nem são as várias denominações. Irmãos, a igreja de Deus trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pode ter certeza que quando você se reúne com 2 irmãos, ou então só com um irmão, quando você está dando um estudo bíblico, quando você está visitando os lares, distribuindo grande conflito, grande controvérsia, caminho a Cristo, felicidade plena, o como você está sendo a igreja ambulante de Deus, porque a promessa de Deus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu acredito nisso, irmãos. Eu sou a igreja de Deus, você é a igreja de Deus, porque se você não acreditar nisso, não tem como nós permanecermos diante de tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer, porque a serva de Deus diz que a sacudidura, ela é uma coisa, é um transe terrível entre o povo de Deus. Mas é necessário que isso aconteça. Então, onde nós devemos adorar? Aqui nós vimos que para uma igreja ser constituída só precisa de 2 ou 3 pessoas. Ellen White fala que Adão e Eva e Abel constituíram uma igreja, porque eles aceitaram as boas novas do Redentor. E que nós podemos constituir uma igreja apenas com os nossos filhos ou apenas numa visita missionária que nós fazemos, nós já podemos ser essa igreja ambulante. Mas agora eu te pergunto, onde se deve adorar? Então, para onde nós devemos nos dirigir para adorar? E olha só, essa pergunta não é nova, irmãos. Quando Jesus se encontrou ali com aquela mulher junto ao poço, quando ele se dirigiu as palavras de vida para ela, quando ele pediu ali água e depois ele falou que ele sim tinha a água da vida para oferecer, que nunca mais ela sentiria sede, aquela mulher ficou cheia da luz, do poder, do conhecimento da palavra de Deus. E ela olhou para aquele homem que não tinha formosura nenhuma, porque é isso que Isaías fala, que ele não tinha formosura nenhuma. Deveria ser uma pessoa muito simples, muito desprovida até de, como é que eu posso dizer? Não tinha formosura nenhuma, eu nem posso descrever, o próprio profeta já descreveu. E ela disse assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E aí ela disse assim, Senhor, tira uma dúvida do meu coração. É como se aquela mulher dissesse isso. Ela diz assim, ora, os nossos pais, né? Porque ela era samaritana e existia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. E ela diz assim, os nossos pais, Senhor, eles adoraram neste monte. Mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha só, a mulher tinha uma dúvida. Será que essa é a nossa dúvida essa manhã? Será que entre os adventistas do 7º dia, entre o movimento do povo de Deus, existe uma dúvida? Senhor, aonde nós te adoraremos? Aquela mulher também manifestou essa dúvida. E olha a resposta do mestre. Ele diz assim, mulher, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte onde teus pais adoraram, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor fez uma pequena repreensão ali para aquela mulher samaritana e disse assim, mulher, vai chegar a hora vem em que nem nesse monte onde teus pais adoraram, onde os samaritanos te ensinaram, e nem mesmo em Jerusalém adorareis o Pai. Mesmo que os judeus, eles tenham conhecimento, né, ou pelo menos era para ter, é isso que Jesus está dizendo aqui, que a salvação vem dos judeus, a gente não pode esquecer isso. Mas vai chegar o momento, irmãos, que nem lá naquele monte, em Jerusalém vocês vão adorar. Mas a resposta que Jesus vai dar agora para a mulher é tremenda. E é a mesma resposta que Jesus quer nos dar essa manhã. Ele diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, irmão, você é um verdadeiro adorador? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia!
Porque o Senhor está nos dizendo, irmãos, que já chegou a hora. Ele falou isso há 2000 anos atrás, quase, irmãos, para aquela mulher no poço. Será que essa hora... Ele disse que naquele tempo já tinha chegado a hora. E agora? Imagina agora, mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nem naquele monte onde os samaritanos adoravam, nem em Jerusalém, onde os judeus, que eram os detentores dos oráculos de Deus, adoravam. Não, irmãos, Deus está procurando as pessoas que são verdadeiras, os verdadeiros adoradores. A palavra dele lá em Salmo diz que os olhos dele estão procurando os fiéis da terra. E ele quer uma adoração em espírito e em verdade, seja no monte, seja no vale, seja na cama, seja no nosso quarto, irmão, seja aonde for. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Pois também eu te digo, isso daqui, irmãos, é uma afirmação maravilhosa. Os discípulos também, eles tinham dúvidas, né? Muitas dúvidas, assim como nós ainda podemos ter. E o Senhor Deus, quando ele estabeleceu a igreja dele, ele olhou ali para aquele apóstolo Pedro, né? Que era um homem que tinha um temperamento muito forte, todos nós sabemos, né? Que Pedro ali cortou a orelha do soldado, que Pedro queria usar a espada física, que Pedro era um pouco assim, estúpido, mas Deus olha ali para aquele homem, porque Deus olha para nós, irmãos, com toda a nossa, com todas as nossas falhas, com todo o nosso temperamento, e ele não olha o que a gente é, mas ele olha o que nós poderemos nos tornar pelo poder dele. E é assim que Deus nos avalia. Louvado seja Deus por isso. Porque nós somos tão terríveis que nós olhamos para os outros, para o próximo, e nós fazemos uma avaliação mesquinha, porque nós nos baseamos naquilo que a pessoa é, mas Deus não nos avalia assim. Deus olha para aquilo que nós podemos nos tornar pelo poder da palavra dele. E Deus olhou para Pedro dessa maneira. Jesus olhou para Pedro. Jesus sabia que Pedro era rude. Jesus sabia que Pedro não sabia se expressar, que Pedro era valente, que Pedro era feroz, mas ele percebeu o que Pedro poderia se tornar pelo poder da palavra. E é por isso que ele olhou para Pedro e ele disse assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, pedregulho. A palavra Pedro vem do original pedregulho, sabe? Pedrinhas, é tudo isso que nós somos, pedrinhas que precisam ser lapidadas pelo poder da palavra de Deus. Jesus olhando para Pedro, com o dedo apontado para Pedro, ele diz, tu és pedregulho, mas sobre esta pedra, apontando para si mesmo, porque ele era a pedra angular, ele é a pedra angular. Ele disse sobre esta pedra, sobre o verbo, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Eu te darei as chaves do reino do céu, Pedro, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, essa manhã, Deus não está falando para Pedro, porque Pedro está no pó da terra, esperando a volta de Jesus também. Essa manhã, Deus está falando para mim, Deus está falando para você. A palavra de Deus, ela precisa ser viva e eficaz, e você precisa ler na primeira pessoa, eu. Ele está falando para mim. Ele está dizendo que tu és pedra. Tu é pedra, tu é só uma pedrinha que precisa ser lapidada, mas sobre a rocha eterna, sobre o verbo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o inferno todo treme com um crente que está cheio da palavra de Deus. O inferno todo, irmão, não se aproxima de alguém que está cheio de luz e poder da palavra de Deus. As chaves do reino dos céus estão nas nossas mãos. E sabe o que é a chave do reino dos céus? Sabe, assim, o Espírito de Deus, ele me fez uma pessoa muito curiosa.
E quando eu pego um verso bíblico desse, eu vou pegar cada palavrinha dessa e vou pesquisar no Espírito de Profecia, o que Deus quer me dizer com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? E eu peguei essa frasezinha, as chaves do reino dos céus, e eu fui pesquisar o que significava isso. Irmãos, eu fiquei surpresa, porque eu já esperava, mas eu só suspeitava, mas o Senhor me deu a certeza do que é a chave do reino dos céus. E olha só o que a serva de Deus declara no Desejar de Todas as Nações. Ela diz assim: ninguém pode, por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da igreja? Jesus Cristo, o Verbo, conforme Paulo declara em 1 Coríntios 3,11. Ele é o fundamento da igreja. Sem Jesus, sem o Verbo, sem a palavra, não existe fundamento, seja dentro ou fora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós podemos ter o nosso nome no livro da igreja, nós podemos ter cargos, nós podemos estar adornados com a casa toda limpa e arrumada, congregando, participando de todos os rituais dentro da igreja, de todos os ministérios, de todos os planejamentos, de todas as reuniões, de todos os projetos da missão, da associação, seja lá qual for a nossa função, se nós não tivermos o fundamento que é Cristo Jesus, irmãos, nós não temos nada. Por outro lado, nós podemos até ter o nosso nome riscado do livro da igreja. Nós podemos até não estar congregando em uma igreja. Nós podemos ser olhados, discriminados, até chamados de dissidentes, por aqueles que não sabem o que significa dissidência. Porque dissidência é aquele que decide com a doutrina. E se nós não estamos decidindo com a doutrina, de fato, nós não somos dissidentes, mas aqueles que afirmam que pecarão até a volta de Jesus, esses sim estão decidindo com a doutrina bíblica. Se nós não tivermos o fundamento, que é Cristo Jesus, nós não temos nada. Mas se nós tivermos o verbo, a palavra, Cristo, o fundamento da igreja, certamente nós teremos a chave das portas do céu. E ele diz assim: sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Olha só a explicação de Mateus 16. Na presença de Deus e de todos os entes celestiais, em presença do invisível exército do inferno. Irmãos, o inferno todo estava ali, porque eles estavam presenciando aquela declaração que saía da boca de Jesus. Cristo fundou a sua igreja, o cristianismo foi fundado sobre a rocha viva. Aleluia! A rocha é ele próprio, irmãos. Seu próprio corpo quebrantado, ferido por nós. Contra a igreja edificada sobre este fundamento, as portas do inferno, irmão, não prevalecerão. Não prevalecerão as portas do inferno. É isso que a serva de Deus está afirmando aqui. Aleluia! Porque você pode ser uma igreja. Você é o templo do Deus vivo, e ainda que você esteja sozinho, isolado, em qualquer região do mundo, do planeta, se você tiver o fundamento sólido da rocha viva, que é Cristo Jesus, você tem tudo. Você tem as chaves que abrem as portas e os portões celestiais. Olha só o que a serva de Deus, ela continua afirmando aqui. Ela diz assim: quão fraca parecia aquela igreja quando Cristo proferiu essas palavras. Irmãos, as palavras proferidas pela boca de Cristo, elas são poderosas, é isso que nós temos aprendido aqui nos últimos 4 meses. Havia apenas um punhado de crentes, eram os 12 apóstolos ali, mais um pouco daqueles que tinham sido convertidos, nós sabemos disso, pelo derramamento, né, pela chuva. Então, contra os quais se dirigia todo o poder dos demônios e dos homens maus. Ou seja, ali existiam hostes malignas que queriam matar aqueles poucos que existiam. Nós sabemos de toda a perseguição que a igreja primitiva sofreu, e nós podemos tirar um outro momento para estudar sobre a própria conversão de Paulo, porque Paulo, outrora, era um perseguidor da igreja de Deus, mas olha o que Paulo se tornou por causa do fundamento da rocha que é Jesus. Irmãos, ninguém que tem um encontro pessoal com o fundamento da igreja, que é a rocha, que é Cristo, volta a ser o que era antes. Ninguém que experimentou da água viva
volta a ser o que era antes. Olha a mulher samaritana, olha Paulo. Cada um de nós que tivermos experimentado, que tivermos bebido dessa água, irmão, nunca mais nós voltaremos atrás. É outra vida, porque é a vida de Cristo vivendo dentro de nós. Ninguém, irmãos, que teve acesso a tão grande luz, pode ser indiferente a essa mensagem. A serva de Deus diz assim, quão fraca parecia aquela igreja quando Cristo proferiu essas palavras. Havia apenas um punhado de crentes, contra os quais se dirigia todo o poder dos demônios, das trevas e dos homens maus. Todavia, os seguidores de Cristo, eles não deveriam temer. Não temas, seja forte, edificado sobre a rocha de sua fortaleza. Não poderiam ser vencidos. Aleluia. Aqui não deu nem tempo de eu fazer meu colorido, que chama a atenção, mas a serva de Deus continua dizendo que durante 6.000 anos, e isso ela está falando exatamente agora, para os nossos dias, durante 6.000 anos, tem a fé edificado sobre Cristo. Por 6.000 anos, as inundações e tempestades da ira satânica têm batido de encontro com a rocha da nossa salvação. Ela, porém, permanece inabalável. Aleluia! Porque nada poderá, irmão, nada, nem a morte, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, dessa rocha eterna. Pedro expressa a verdade, que é o fundamento da fé da igreja. Se nós temos a rocha, se nós temos a verdade, nós temos tudo. Jesus o honrou, então, como representante do inteiro corpo de crentes. Você pode ser honrado, irmãos, como um representante do corpo de crentes de Cristo. Olha só o que ele disse. Eu te darei a chave do reino dos céus. Irmão, o Senhor está falando para mim. Pegue isso na primeira pessoa. Você precisa ler a Bíblia dessa maneira, porque a Bíblia precisa ser um livro novo para você. É isso que acontecia quando o povo saía das reuniões ali em 1888, quando Ellen White ainda estava viva, quando os pastores Jones e Wagner e o pastor Prescott, quando eles pregavam, as pessoas saíam revitalizadas. E as pessoas, elas diziam assim, a Bíblia é um livro novo. A Bíblia não é mais um livro velho na minha estante que falou para os profetas há 2.000 anos atrás. A Bíblia é um livro atual. Leia a Bíblia assim, na primeira pessoa. Deus está dizendo assim, para mim, para você, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus pelo poder da palavra. E se nós ainda tivermos qualquer dúvida a respeito disso, a serva de Deus, ela vai dizer, então, o que é a chave do reino dos céus? Olha que coisa tremenda, irmãos. A chave do reino dos céus são as palavras de Cristo. Amém. Aleluia. Se você tem as palavras de Cristo, então você tem as chaves do reino do céu. Se você entender o método de Cristo, o poder da palavra que rompe as trevas, que rompe tudo. Irmãos, o salmista diz assim, que a entrada das tuas palavras traz luz. Vocês compreendem o que isso quer dizer? Eu não compreendia. Eu não entendia. Eu lia, mas eu não entendia o sentido. Agora faz todo sentido. Quando Jesus falou ali, quando ele disse, haja luz, houve luz, porque a entrada das palavras dele, irmãos, dá luz. Irmão, sabe por que Deus não pode mentir? Eu também não entendia isso. Sabe por que Deus não pode mentir? Porque tudo que Deus fala, acontece. Se de repente Deus pudesse contar uma mentira, quando ele terminasse de pronunciar aquela mentira, ela se tornaria verdade, porque tudo que sai da boca de Deus acontece no determinado tempo para qual foi predito. Então, irmãos, se você tiver a palavra de Deus, se nós temos a palavra de Deus, nós temos a chave do reino dos céus. Todas as palavras da Santa Escritura são dele e acham-se aqui incluídas. Essas palavras, elas têm poder para abrir e fechar os céus. Então, irmãos, isso daqui
eu não consigo descrever para vocês a alegria no meu coração por essas promessas. Porque um dia eu ouvi assim, alguém dizer assim, que tudo que fosse desligado na terra seria desligado no céu. E essa afirmação, ela era baseada na decisão de tirar o meu nome do livro da igreja. E hoje, assim, Deus está falando para mim que não é essa decisão de homens. Isso não muda o fato de Deus me reconhecer, me tornar justa. Não é o fato do meu nome estar escrito no livro da igreja. Apesar de Deus considerar isso importante, mas se a condição pela qual o seu nome for tirado do livro da igreja for por causa da verdade, não tema. Não tema, porque a palavra de Deus, irmãos, está sobre nós, e nosso nome jamais será apagado dos livros do céu. E conforme Daniel diz, naquele dia se levantará Miguel, no capítulo 12, no versículo 1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. E será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Mas não é no livro da igreja, irmãos. É no livro da vida dos céus. E Ellen White tem uma porção de textos que ela declara que nenhum em cada 20 nomes que estão registrados nos livros da igreja encontram-se preparados para terminar a sua história aqui na Terra. Ela fala isso em eventos finais, mas ela fala numa porção de outras citações. Ela fala que nenhum entre 100 pessoas entende a mensagem de justiça pela fé. Então, a serva de Deus aqui, ela diz que as palavras têm poder para abrir e fechar os céus. Não é o fato do meu nome estar no livro da igreja ou ter sido removido do livro da igreja que vai tirar de mim aquilo que já foi me dado pela declaração de Jesus. Eu te escolhi, eu te chamei. Declaram as condições sobre o que os homens são recebidos ou rejeitados. Irmãos, a serva de Deus aqui está dizendo que são as palavras de Deus, não são palavras de homem, não são atitudes humanas, não são decisões eclesiásticas de líderes impostas, não são hierarquicamente as decisões de autoridades humanas que declaram as condições pelas quais os homens são recebidos ou rejeitados no reino do céu, mas é a palavra que sai da boca de Jesus, do verbo, essas palavras. Assim, a obra dos que pregam a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida, ou então se tornará um cheiro de morte para a morte. Irmãos, as nossas palavras têm poder, não porque nós estamos falando elas, mas se as nossas palavras forem as palavras de Deus, elas se tornarão poderosas na nossa boca. Tem um texto em que Ellen White diz que Deus nos deu o dom da fala, qual ele não deu para nenhum outro ser criado. Somente nós, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos o dom da fala, de proferir palavras. Irmãos, isso é uma bênção. Isso é um dom inigualável. Falem, profetizem, abram a boca, não tenham medo de ser excluídos dos livros da igreja, irmãos, tenham medo, irmãos, de ser reprovados diante da palavra de Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Seja um cheiro de vida para a vida, ainda que seja preciso morrer por causa dessa palavra. Paulo dizia que morramos ou vivamos, somos teu, Senhor. Que importa? Que importa se homens, se líderes falhos tirarão nossos nomes dos livros? Que importa, irmãos, é que nós tenhamos as chaves do reino dos céus, as palavras de Cristo, todas as palavras da Santa Escritura. Estas sim, irmão, elas nos declararão justos. O Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro individualmente. Noutra ocasião, mais tarde, repetindo as palavras dirigidas ao apóstolo Pedro, aplicou-as diretamente à igreja. Irmão, você tinha dúvida que Deus estava falando com você essa manhã? Irmãos, olha, eu estou falando aqui porque eu estou emprestando a minha boca para Deus falar. Eu estou só lendo a palavra. A serva de Deus diz assim, abra a palavra, leia a Bíblia para o povo, e o povo será revigorado, e o povo será vivificado, e o povo receberá o poder do alto.
eu só estou emprestando a minha voz para Deus. Percebam, não existe nada de diferente em mim que não possa existir em vocês. Não existe nada que eu esteja falando aqui que eu tenha inventado ou criado da minha mente. Eu não tenho capacidade para isso. Eu sou só pó, cheia de limitações. Uma irmã falou assim, irmã, você tem uma memória muito boa. Irmãs, acredite, eu não tenho uma memória boa. Você não sabe o esforço que eu faço para poder encontrar essas citações. É o Espírito de Deus que me leva a todas elas, porque eu não tinha condição de encontrar essas citações. Perceba que existe uma harmonia entre todas as palavras que são trazidas aqui, e se não fosse a mente do Deus eterno estar me guiando, eu não teria a menor condição de apresentar isso aqui, porque elas estão seguindo uma ordem cronológica, e eu afirmo para vocês que eu não tinha... Irmãos, eu nunca consegui terminar de ler nem a Bíblia toda, eu nunca consegui fazer um ano bíblico. E eu falo isso assim, porque... Não me achando que isso é motivo positivo, não, muito pelo contrário. Eu passei 14 anos da minha vida fora do centro da vontade de Deus. E de 2019, de outubro de 2019 para cá, precisamente, quando eu voltei, porque Deus me resgatou, porque eu sequer tinha condições de voltar, Deus tem feito uma obra na minha vida, Deus tem me dado fome e sede da palavra dele, e ele tem me alimentado pessoalmente. Como eu falei aqui no início do estudo, Deus me apresentou esse aplicativo do Espírito de Profecia, onde está ali disponível mais de 80 livros de Ellen White, traduzidos para o português gratuitamente, mais de 17 devocionais, uma biblioteca dos pioneiros, e os anjos têm ministrado, irmãos, ao meu favor. Eu tenho visto o ministério dos anjos se fazerem presente na minha vida. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas toda dúvida que eu tenho, eu não pergunto a nenhum homem, eu não me dirijo a pessoas fracas e falhas como eu me dirijo a Deus e eu digo, Senhor, me responde isso, Pai, eu quero entender o que significa isso, e eu pesquiso, e o anjo do Senhor, eu tenho certeza, eles abrem o aplicativo exatamente no texto em que eu preciso dar resposta para aquela minha dúvida. Isso tem sido desde 2019 até aqui. Ontem eu lendo O Grande Conflito, ali na página, por volta da página 90 e alguma coisa, eu vi a afirmação de um dos mártires, né, de um dos pioneiros ali da Reforma Protestante, onde ele dizia que o Espírito Santo é o nosso maior professor. Eu até postei no meu stories, que o Espírito Santo, ele nos guiará, nos levará a toda a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós seremos livres verdadeiramente. Irmão, não consulte pessoas, consulte o Espírito Santo. Consulte o verbo, que é Jesus, a palavra, e Deus nos dará todas as respostas a todas as nossas dúvidas. A serva de Deus aqui, ela diz assim, devem aprender no exemplo de Elias. Irmão, nós somos o terceiro Elias. Deus prometeu que levantaria o terceiro Elias. E sabe por que nós devemos aprender o exemplo do terceiro Elias? Porque o primeiro Elias, aquele irmão que proferiu palavras e impediu que os tesouros do céu, o orvalho e a chuva, caíssem sobre a terra por 3 anos, somente sua palavra era a chave de abrir o céu e trazer chuva. Irmãos, vocês estão entendendo o que a serva de Deus está dizendo para nós aqui? Que somente a palavra era a chave de abrir o céu e trazer chuva. Então, o que abre as portas do céu, o que vai trazer a chuva serôdia sobre nós agora neste tempo, o que vai trazer o reavivamento da igreja primitiva de Deus, o que vai trazer, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, a qual nós temos pedido todas as manhãs, é a palavra, irmãos. Leiam a Bíblia, leiam os testemunhos. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, medita na palavra, canta os versos bíblicos, cozinha,
bota o louvor, bota versos bíblicos, armazena na tua memória a palavra. Irmãos, um tempo de trevas está vindo sobre nós. Se nós não armazenarmos essa palavra, o maná do céu, como nós vamos subsistir? Armazena a palavra, cozinha, lava a louça, limpa a casa, lava a roupa, ouvindo a palavra. Se você não pode ler, então bota na Bíblia áudio, bota nos livros. Irmãos, Deus tem nos abençoado de uma maneira que eu não consigo descrever com palavras. Praticamente, a maioria dos livros de Ellen White, eles estão disponíveis em audiolivro. Vai para o teu trabalho, bota um fone de ouvido, bota no teu carro, compra uma caixinha de som daquelas baratinhas, é 20, 30 reais, salva versos cantados, vai lá no aplicativo Versos Cantados, Bíblia Melódica, lá do Sítio Ararat, baixa, tem mais de 100 versos cantados. Ellen White diz que a melhor maneira de decorar os versos bíblicos é quando eles são melódicos, quando eles são cantados. As minhas filhas aqui de 7 anos, desde os 5 anos de idade, elas sabem mais verso do que eu, porque eu boto os versos e elas cantam, e elas repetem. Irmãos, armazenem a palavra, porque somente a palavra é a chave que abre o céu e traz a chuva. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra que está dizendo. Eu só estou emprestando a minha voz aqui, eu vou repetir. Olha só o que a serva de Deus nos diz aqui nos testemunhos. Ela diz que a casa é o santuário da família. A tua casa, irmãos, pode ser uma igreja. E o aposento particular, ou seja, o teu quarto, o teu leito, ou até um bosque, um lugar reservado no campo, um lugar reservado na zona rural, um lugar mais recôndito, mais escondido, para um culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Serva de Deus não está desprezando a igreja também, o santuário. Ela dá importância, mas ela afirma que a tua casa pode ser o santuário de Deus também, além do teu corpo, que o teu aposento particular, o lugar secreto, irmão, onde ninguém te ouve. A oração secreta, que nós precisamos tanto da oração secreta. Sabe aquelas ligações que você passa 2 horas conversando com o irmão? Irmãos, eu já passei 3 horas numa ligação com o irmão. Mas eu não consigo passar 3 horas conversando com Jesus. Tem alguma coisa errada, irmãos. Você consegue passar 3 horas ouvindo um pecador, uma pecadora, alguém ouvindo uma voz como a minha, mas não consegue passar 2 horas, 1 hora falando para Jesus, Senhor, está acontecendo isso, Senhor. Você não consegue? Tem alguma coisa de errado conosco. Como é que pode isso? Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo. Ellen White aqui está se referindo à adoração, né, na igreja. Ou seja, o lugar, a maneira de adorar, nada do que é sagrado, nada do que está ligado à adoração a Deus deve ser tratado com negligência ou indiferença, para que os homens possam verdadeiramente glorificar a Deus. Irmãos, o conflito, ele é um conflito de adoração. Quem você adora? Você adora aquele que é o autor e consumador da vida, o Verbo, Cristo, ou você adora o inimigo de nossas almas? Para que os homens possam verdadeiramente glorificar a Deus, importa que em suas relações pessoais façam distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Os que têm ideias amplas, nobres e pensamentos e aspirações são os que têm relações que fortalecem todos os pensamentos sobre as coisas divinas. Felizes os que possuem um santuário. Olha só. Felizes os que possuem um santuário. Seja ele luxuoso ou modesto. Seja no meio de uma cidade ou entre as cavernas das montanhas. E aqui nós não podemos esquecer daqueles, os valdenses, que adoravam a Deus nas rochas, nas pedras, e a adoração deles era aceita, e ela ascendia ao céu. Seja onde for, você precisa levantar um altar de adoração para Deus. No humilde aposento particular, ou em algum deserto. Se for esse o melhor lugar,
que lhe és dado a arranjar para esse fim, Deus o santificará pela sua presença e será santo ao Senhor dos Exércitos. Irmão, o que santifica um lugar é a presença de Deus. Pode ser o lugar mais belo da terra. Pode ser a igreja mais ornamentada, mais limpa. Se não tiver a presença de Deus, ela não é santa. E Deus não receberá aquela adoração, porque Deus nem está lá. Deus passou por alto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a, seja onde for, por humilde que seja nosso lar, que ele possa, irmão, ser um lugar de adoração. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Então, irmãos, eu não quero, com esse estudo de hoje, de repente, apresentar que é desnecessário congregar. Não é isso que eu falei até agora. A serva de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, ela está dizendo que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. E ela foi organizada. Ali, após 1844, por volta de 1860, sabemos que a igreja, como organização CNPJ, ela foi organizada. E o único objetivo para o qual o Senhor permitiu que ela fosse organizada de modo hierarquicamente, como nós conhecemos, a nível de associação geral, de divisões e de associações por estado, foi com a missão de levar o evangelho ao mundo, de servir. Desde o princípio, tem sido o plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Irmãos, tanto o objetivo de Deus era levar o evangelho eterno, para que o mundo refletisse a plenitude e a suficiência da salvação em Cristo, do verbo, da palavra, como aos membros da igreja, individualmente, o Senhor vem buscar pessoas, o Senhor não vem buscar paredes, o Senhor não vem buscar templos físicos, o Senhor não vem buscar CNPJ, o Senhor vem buscar pessoas, e seremos salvos individualmente, independente da congregação. A salvação, ela é de modo pessoal, individual e intransferível. Você não poderá levar nem o teu filho, a não ser através da fé na promessa, que é a palavra. Aí sim você poderá alcançar essas pessoas através da palavra. E se elas aceitarem, porque Deus deixa o livre-arbítrio, nós temos visto isso durante todos os estudos, pelo exercício da vontade, se elas aceitarem, elas poderão estar no céu contigo, pela fé. Mas a salvação é pessoal, individual e intransferível. O que eu estudo não serve para vocês. Embora eu esteja aqui emprestando a minha voz, vocês precisam, por vocês mesmos, pesquisar, investigar, estudar sistematicamente, armazenar a palavra. Isso é o azeite, irmãos, não esqueçam. As virgens loucas, elas tinham azeite, mas elas não tinham reserva de azeite. Ou seja, elas tinham uma palavra, elas tinham uma luz, mas elas não tinham luz suficiente para fazer brilhar a luz. E quando elas perceberam que o noivo chegou, acabou a luz, porque a luz delas era emprestada, porque a luz delas era insuficiente, porque o vocabulário da palavra do verbo faltou, e elas queriam comprar, mas era tarde demais, o tempo de graça já tinha se fechado, a porta já tinha se fechado. E elas ficaram do lado de fora da festa. Que essa não seja a minha e a sua realidade. Que nós possamos estar cheios da palavra, cheios do azeite, de modo que nós possamos transbordar, derramar a luz, que quando a nossa boca se abra, seja simplesmente para ser cheiro de vida e para abençoar as pessoas. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. É pela igreja. E pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades nos céus,
a final e ampla demonstração do amor de Deus. Veja essa afirmação. A serva de Deus diz que aos membros da igreja, a quem ele chamou, Deus te chamou, Deus vai cobrar, irmãos, todos os talentos que ele te deu. Mas eu não sei fazer nada, lógico que sabe. Você fala? Você tem boca? Deus vai cobrar. Aos membros da igreja, ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus vai cobrar o teu tempo, Deus quer o dízimo do teu tempo, as primícias do teu dia. Deus quer o dízimo dos teus talentos, Deus quer o dízimo, irmãos, dos teus tesouros, dos recursos que ele tem colocado diante de ti. Tu és só um mordomo, tu não é dono da tua casa, tu não é dono do teu dinheiro, tu não é dono da fortuna que Deus te confiou. Tu é um mordomo, apresenta-te como um mordomo fiel. Abençoa as pessoas que Deus botar no teu caminho, porque Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te levantou para abençoar pessoas. Deus vai cobrar, irmãos, o tempo, Deus vai cobrar o tesouro, Deus vai cobrar o talento e, sobretudo, Deus vai cobrar o templo da tua alma. Paulo já disse, você não pertence a si mesmo, você é meu, eu te comprei com sangue, você me pertence 2 vezes por criação e redenção, glorifica, pois, a Deus com o teu corpo. Nós falamos sobre isso ontem aqui. Qual igreja vai ser a luz do mundo, afinal? Qual igreja? Qual igreja vai derramar sobre o mundo a luz da mensagem dos 3 anjos? Ellen White diz que, embora existam males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Qual igreja? Irmãos, nós temos estudado aqui nos últimos 3 dias, de segunda até hoje, qual que é o significado de igreja. À luz da Bíblia, do Espírito de Profecia, são centenas de textos que nós temos trazido aqui. Então, qual que é a igreja que vai ser a luz do mundo? Será que são paredes? Será que são normas? Será que é um CNPJ? Será que é a grande catedral que vai ser a luz do mundo? Embora exista males na igreja, e tenha de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, desse mundo poluído e desmoralizado de pecado. A igreja débil, eu sou débil, você é débil, e defeituosa, nós somos pecadores arrependidos, nós precisamos ser pecadores arrependidos, que não vivem na prática do pecado. Eu e você, débeis e defeituosos, precisamos ser repreendidos, advertidos e aconselhados. E o único objeto na terra a qual Cristo, o Verbo, confere a sua suprema consideração é exatamente você e a mim. E a congregação, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Na meditação Olhando para o Alto, Ellen White diz assim: onde Cristo está, mesmo entre uns poucos e humildes, eis a igreja de Cristo. Você quer saber qual é a igreja que Deus tem em consideração? Essa daqui. Pode ser poucos, pode ser humildes. Ele não está se importando com quantidade. Deus se importa com profundidade, com qualidade. A quantidade para ele teria vindo morrer por um único. Lembre-se que na primeira destruição da terra, apenas 8 pessoas entraram na arca. E ainda assim, Deus estava disposto a salvar uma única família, através de um único homem que creu, que foi Noé. Ele não só salvou a si, como ele salvou a família por acreditar na palavra de Deus. Ele era um louco. Era assim que a sociedade daquela época chamava ele, louco, nunca choveu, fanático. Mas quando a chuva começou a cair, ele foi o único que foi salvo por acreditar na palavra de Deus. Então, onde Cristo está, mesmo entre poucos e humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Tem mais o que falar. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem os mandamentos de Deus. Daqui as características. Ali Jesus preside.
seja no desolado lugar da terra, seja no deserto ou na cidade circulada por muros, a glória de Deus tem penetrado os muros das prisões. Irmãos, percebam que Ellen White está afirmando aqui que dentro de prisões existe igreja de Deus. É isso mesmo, irmãos, vocês não estão ouvindo errado e eu não estou falando errado, porque eu estou só lendo. A glória de Deus tem penetrado os muros da prisão, enchendo de raios gloriosos de luz celestial o mais escuro calabouço. Seus santos podem sofrer, mas seus sofrimentos haverão de espalhar sua fé, como se deu com os apóstolos no passado, e eles ganharão almas para Cristo e glorificarão seu santo nome. Sabe o que Ellen White diz? Ela diz que, sabe por que ainda não aconteceu o que aconteceu na igreja primitiva? Sabe por que ainda não está havendo perseguições entre o povo de Deus? Sabe por que ainda não está havendo morte de mártires? Porque a fé primitiva ainda não se levantou entre o povo de Deus. Irmãos, quando a fé genuína da palavra de Deus for suscitada entre os servos de Deus, o mesmo sangue que foi derramado no passado pelos mártires, que era como semente que caía na terra, quanto mais eles morriam, milhares se convertiam, voltará a ser derramado em nossos dias. E prove a Deus, entre nós, existir mártires, porque bem-aventurado aqueles que morrerem por causa desta palavra. Bem-aventurado aqueles, irmãos, que tiverem os méritos de Cristo, de morrer por causa do evangelho eterno. Felizes os que desde já morrerem no Senhor. A mais amarga oposição expressa por aqueles que odeiam o grande padrão moral divino de justiça não deveria abalar e não abalará as pessoas resolutas que confiam plenamente em Deus. Nada nos abalará, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles, né? Os que são praticantes da palavra estão edificando seguramente, e a tempestade e tormento da perseguição não abalarão o seu alicerce. Lembra do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha da palavra, Cristo. Eles estão edificando seguramente. E quando a tempestade, quando todo o vento de doutrina soprar e a tormenta da perseguição vier sobre nós, quando os nossos nomes forem excluídos dos livros da igreja, quando nós formos chamados de loucos, de fanáticos, de hereges, porque a serva de Deus disse que os verdadeiros cristãos serão considerados desta maneira, esquisitos, nós não nos abalaremos, porque o nosso alicerce, irmãos, estará firmados na rocha, na firme rocha eterna, que é a palavra de Deus. 1 Crônica 22 diz assim: agora, hoje, aplicai o vosso coração, ou seja, a tua mente, a vossa alma, a buscar o Senhor, vosso Deus. Levantai-vos, portanto, edificai o santuário do Senhor Deus, que é o teu corpo, que é a morada, para que Deus seja glorificado, para trazer a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus, irmãos. Sabe quem são os vasos sagrados de Deus? É o mundo todo, irmão, que Deus deseja salvar. Irmão, te aplica, te levanta, resplandece. Leva essa palavra para os teus vizinhos, para os presídios, para os hospitais. Essas pessoas são os vasos sagrados. Deus espera que você vá lá derramar luz sobre esses vasos. Deus espera que, assim como aquela viúva, tu derrame, simplesmente por acreditar. Deus está dizendo, vai. Senhor, mas o que é que eu vou falar? Vai, eu colocarei as palavras na tua boca, profetiza, derrama o teu azeite sobre esses vasos que estão vazios, mas eles são vasos do Senhor. O Senhor morreu por eles, para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor. As mansões celestiais, elas estão preparadas. Existe um lugar no céu para cada um de nós. Não haverá alegria maior do que chegar no céu e saber que você contribuiu de alguma maneira para que esses vasos fossem alcançados. Irmãos, eu não consigo descrever porque Paulo
Paulo, que foi Paulo, ele diz assim, irmãos, não tem como descrever o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou na nossa mente, é o que Deus tem preparado para nós. Não existe nada que possa ser maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem o seu nome enquanto Ele está perto hoje. Edificar é construir, é restaurar o santuário de Deus. Não se trata de paredes. Aqui, irmãos, é aderir o método de Cristo, é receber o poder para obedecer todas as promessas habilitadoras, capacitadoras da palavra de Deus. O verdadeiro reavivamento, irmãos, que vai produzir todas as reformas. Nós não vamos estar preocupados em fazer reformas quando nós recebermos o verdadeiro reavivamento. Deus mesmo manifestará o desejo dele na nossa vida. E nós vamos olhar para ele e vamos dizer assim, o que queres, Senhor, que eu faça? O que queres que eu mude? O meu modo de falar, a música que eu ouço, o louvor. E agora, Senhor, o que queres? E o Senhor, pacientemente, Ele vai nos dizer, filho, vai para o campo, filho, muda a tua alimentação, filho, no céu não haverá mortes. Então você precisa viver o céu agora, o céu é aqui, se Jesus está contigo. Para de sacrificar animais, para de ingerir no teu organismo aquilo que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, para de colocar cadáver no teu organismo. Para, filho, tu tem que comer aquilo que eu te falei para comer, tu tem que vestir aquilo que eu falei para vestir, para de usar essas roupas que marcam o teu corpo, que levam homens a pecar, para de postar fotos sensuais. O que você quer com isso? Para de ouvir esses louvores que tem uma letra sagrada, mas tem uma melodia profana. E você vai fazer, queridos, não porque você quer ser salvo, mas porque você está salvo. Quem está salvo, irmãos, ele vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor vai dizer, porque ele revela, ele não deixará ninguém sem entender essa mensagem. O santuário, eu e você precisamos ser restaurados hoje, agora. Amanhã não... Irmãos, o ontem passou e amanhã eu nem sei se eu estarei aqui. Você nem sabe se tem amanhã. Trazer a arca do pacto do Senhor é reivindicar o caráter de Deus, sendo santo pelos méritos de Cristo, pela palavra. O Senhor Deus diz assim, sede santo, porque eu sou santo. E ninguém que bebeu dessa água, irmãos, voltará a ser o mesmo. Aquela mulher nunca mais voltou a adulterar. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, porque ela saiu, ela recebeu o poder da palavra. Os teus pecados estão perdoados. Essa manhã o Senhor Deus está dizendo assim para mim, filha, filho, os teus pecados estão perdoados. Creia nisso. A minha palavra te limpou. Vai e não peques mais. Pelo poder desta palavra, irmãos, nós estamos recebendo não só o perdão, mas o poder para permanecer sãos, para permanecer santos, para permanecer santificados na palavra de Deus. Os vasos sagrados de Deus, é eu e você e o resto do mundo que precisa ouvir essa mensagem. Depois de receber a palavra, a chuva serôdia, a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor, é o terceiro Elias, irmãos, é eu e você. Levanta-te, resplandece. Quem morará no teu santo monte? Salmos 15. Quem? É uma pergunta. Mas ele responde, aquele que anda corretamente, aquele que trabalha a justiça. Irmão, não é aquele que tem justiça própria, não é aquele que se limpa, que faz as reformas para herdar a vida eterna. Não, é aquele que recebe o poder da palavra e é reavivado. E fala a verdade no seu coração. Aleluia por isso. Eleva os teus pés à desolação. A gente já viu isso aqui no estudo anterior. Ele vos será por santuário, porém será uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel. Por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair,
e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Irmão, se você não receber toda a palavra que pode te limpar, você e eu estaremos entre esses que tropeçarão e caiu para nunca mais se levantar. A serva de Deus, ela afirma no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, se referindo, por exemplo, às reformas que precisam acontecer entre o povo de Deus nesses dias. Ela diz que aqueles que estão meio convertidos no tocante às reformas de saúde deixarão de fazer parte das fileiras do povo de Deus para sempre. Tropeçarão e cairão, nunca mais voltarão. Misericórdia. Que esse não seja o meu e o seu caso, mas que nós possamos estar entre esses que vão atar o testemunho. Sabe o que é atar? Segura, com força, que vão selar a lei entre os discípulos e que vão estar entre as testemunhas fiéis. Aleluia por isso, irmãos. Os ímpios são os que tropeçam e caem, os que rejeitam a vitória sobre o eu, sobre o ego, sobre a carne, sobre o diabo, os que rejeitam a palavra de Deus. Mas que nós possamos ser os que vão atar, que vão prender e segurar firme a palavra e o testemunho fiel. E a lei será selada na nossa fronte do remanescente, fixada de modo que não pode ser tirada por ninguém. E terá escrito, irmão, em nossas frontes, que nós pertencemos a Jesus. O Senhor desprezou o seu altar, ele detestou o seu santuário, ele entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios, e eles fizeram um barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor intentou destruir os muros da filha de Sião, ele estendeu um cordão, ele não tirou a sua mão da destruição, portanto ele fez lamentar o muro e a parede, e eles definharam juntamente. Irmãos, existe uma contenda nesse momento. Nós estamos vivendo no final do grande conflito de palavras entre Miguel e o inimigo. E existe uma contenda entre Deus e o seu santuário, porque o Senhor vai desprezar os sacrifícios que têm sido feitos no seu santuário, porque eles não têm usado o método de Cristo. E ele vai entregar nas mãos do inimigo os muros para que tudo seja desolado. Mas ele diz que está estendendo um cordão, irmãos. O cordão de escarlate, ou seja, o sacrifício. Deus ainda está disposto a salvar os 7.000 que não se dobraram. Os fiéis, os verdadeiros. Que altar e que santuário Deus prezou e detestou. E por quê? O Senhor resolveu destruir os muros, mas ele estende o testemunho fiel e o cordão de escarlata. O mesmo cordão que salvou Raabe, ou seja, a justiça de Cristo, está estendida para salvar os que aceitam a repreensão, só aqueles que aceitam. Não esqueçamos que nós somos a última igreja, Laodiceia, nem é fria e nem é quente, é esmorna, e porque é esmorna, Deus está a ponto de nos vomitar. Mas se nós aceitarmos a repreensão, e se nós aceitarmos, sobretudo, o remédio, o ouro, as vestes e o colírio, certamente, irmãos, Deus não nos rejeitará. O horário já está bem avançado, mas eu tenho um conjunto de textos aqui do profeta Ezequiel sobre as abominações que estão acontecendo entre o povo de Deus. E eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque são muitos textos para que a gente não avance, né, após as 7 horas. Mas aqui em João, existe uma promessa maravilhosa que o Senhor Deus nos faz essa manhã para concluir o estudo de hoje, onde ele diz assim, diga-lhes, ou seja, Deus está dizendo para nós, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado? Quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Não fiquem, irmãos, surpresos com tudo o que foi dito aqui ou com tudo o que acontecerá daqui para frente.
A promessa que Deus nos faz é que aqueles que lhe amam verdadeiramente guardarão as suas palavras e que o próprio Pai os amará e que ele e o Pai virá e fará morada. Morada onde, irmão? No nosso santuário, no nosso corpo, na nossa mente, que é a casa, que é o altar, que é a morada, que é o edifício, que é o prédio do Espírito Santo. Edificados sobre o fundamento da rocha, que é Jesus, né? Ainda tinha muitas coisas aqui. Eu fico impressionada que esse estudo nunca termina. Edificados sobre qual fundamento? Assim, já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadãos com os santos e da família de Deus. Olha essa promessa, irmãos. Se você for edificado na rocha da palavra que é Cristo, se ele vier fazer morada na tua casa, na tua mente, você já não é mais estrangeiro e nem forasteiro. Você é co-cidadão com os santos da família de Deus. Vós sois edificados sobre a fundação dos apóstolos. Lembra da fundação dos apóstolos? Jesus disse, tu és pedregulho, tu és Pedro, e eu sou o quê? Sobre esta rocha, se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Ou seja, se você quer ser edificado sobre a igreja de Cristo, sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, ou seja, toda pessoa bem ajustada, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Aleluia, irmãos, está aqui a chave. Todos os textos bíblicos, eles convergem na mesma coisa, no poder da palavra. Pois também eu te digo, né, a gente já tinha visto isso aqui, eu não sei se está voltando, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Guarda o que é teu, irmãos, guarda a tua coroa para que ninguém tome ela de ti. Guarda até o fim, porque a casa dele somos nós, eu e vocês. Deus, ele trata as profecias por ciclo. Um profeta se levanta, apresenta a profecia. Quando a profecia se cumpre, quando se cumpre o ciclo deste profeta, Deus levanta outro profeta que explica a profecia anterior e cumpre a profecia e leva o remanescente para a salvação. Deus levanta uma igreja, essa igreja entra em apostasia, Deus envia um profeta para repreender essa igreja que está em apostasia, ela rejeita o testemunho, ou seja, ela rejeita o profeta, rejeita a palavra, só que Deus salva o remanescente, ou seja, o resto. A palavra de Deus diz que ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Meu desejo é que eu e você possamos fazer parte do remanescente do povo de Deus, do resto, da semente que será salva. Irmãos, isso se repetiu ao longo de toda a história do povo de Deus. Todas as vezes Deus levantou um povo, esse povo apostatou, esse povo caiu, Deus mandou um profeta para repreender, para corrigir, para salvar, mas a maioria rejeitava e só o remanescente era salvo. Foi assim com a nação de Israel, foi assim com a igreja judaica, foi assim com a igreja cristã primitiva que apostatou, e a história vai se repetir com a igreja adventista do sétimo dia. Só o remanescente será salvo, fora da apostasia. Santuário, templo, casa, edifício, altar, morada, são sinônimos. Todos têm o mesmo sentido e são usados por autores das Escrituras para descrever a mesma coisa. Deus seja louvado. Eu quero encerrar com essa oração. E é uma oração lida que nós vamos fazer aqui. Que diz assim: cria em mim, ó Deus, uma mente pura, um espírito inabalável. Sopra, Senhor Deus, em nós, em mim, ó Deus, as tuas palavras, e preenche todo o vazio, Senhor Deus, do nosso ser. Ocupa, Senhor, todos os espaços do nosso santuário, do nosso corpo, do nosso templo, da tua morada, ó Deus. Cria, Senhor, santidade esta manhã, onde não existe.
Cria, Senhor, obediência esta manhã. Cria retidão, Pai querido. Cria pureza, Senhor Jesus. Cria vida, Pai. Cria perdão em nós, Senhor. Cria perfeição. Cria vida espiritual. Conforme, Pai, está escrito em hebraico, Bará Jeová Deus. A mesma palavra que o Senhor usou para trazer à luz a existência e criar todas as outras coisas, Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 1. Cria o que não possuímos, Senhor. Cria o que não existe. Cria a partir da tua palavra, porque a tua palavra, ela traz a luz, ela é a entrada da luz. A tua palavra é instantânea, é autorrealizável, é geradora de vida. Tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que pensamos. O Senhor pode, só a tua palavra pode criar o que não existe, Senhor, em nós. Só o Senhor pode chamar à existência o que não existe. Porque tu dá ordem aos ventos e aos mares e aos astros e todos eles te obedecem. Tu sustenta os firmamentos, Senhor, com as tuas mãos. Agindo tu, Senhor, quem impedirá? Até o inimigo, Senhor, está debaixo das tuas palavras. Ele só age porque o Senhor permite. O Senhor disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que nós podemos todas as coisas em Cristo, que nos fortalece. O Senhor disse que nós somos sarados nas tuas pisaduras. Que nós somos curados nas tuas feridas, nas tuas chagas. Que o Senhor tomou todas as nossas dores sobre o Senhor, sobre a tua cruz. Que perda, Senhor, que perda nossas iniquidades, que perdoa as nossas iniquidades, que sara a terra, que cumpre, Senhor, o teu pacto eterno de nos fazer a semente de Abraão, possuidores de terra, Senhor Deus. Que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa cumprir as tuas palavras, que o Senhor possa fazer na nossa vida cumprir todas as tuas promessas, porque o Senhor não é homem para mentir, e em ti não há variação, e não há mudança, e nas tuas muitas misericórdias, Senhor, é que tem sustentado e renovado o fôlego de vida, manhã após manhã na nossa vida. Em ti, Senhor, nós podemos esperar, e com a esperança renovada, que é a fé, acreditando que toda a tua palavra que sai da tua boca cumprirá o propósito para o qual fomos criados, pelos méritos da tua justiça, pela justiça de Cristo declarada sobre nós, manifestados na tua palavra e pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Nós cremos que essa manhã, e que até que o Senhor volte, o Senhor realizará e cumprirá na nossa vida, Pai, a boa obra que o Senhor já começou. Nós te oramos, Senhor Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor selou esta oração, mesmo lida, Pai, porque elas são as tuas palavras, Pai, e nas tuas palavras a verdade. Pelos méritos do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e pelo poder do teu Santo Espírito. Amém, amém e amém. Deus seja louvado e exaltado. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém. Irmãos, Amém. para aqui a gravação, Amém. nem sei mais onde é que para. Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Amém.